Olá a todos, eu sou Priscila Campos, da Fraternidade Luiz Sérgio. Hoje estamos aqui para mais uma Gota Fraterna. Hoje vamos falar da lição 175, Tratamento de Obsessões, do livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então a passagem diz: E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 5,16. Então a passagem ela reflete bem o momento, né, em que pessoas de Jerusalém ou das cidades em volta, né, buscavam Jesus e os apóstolos para a cura do seu espírito atormentado, né? Aí é do seu espírito atormentado ou atormentado por espíritos, né? Acho que é a combinação dos dois. E o mais interessante é que no final, né, a frase final é: os quais todos eram curados. E aí a lição vai ser sobre essa passagem. A igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Fugia, né, do material e era, né, sobre realmente a melhoria do ser humano. Semelhante a ela, o espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura o caminho salvador. Então, o espiritismo é um caminho para aliviar o sofrimento através, né, da fé raciocinada, através dos passes e toda a benfeitoria que o conhecimento e a conexão com os bons espíritos trazem. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora no socorro às obsessões complexas e dolorosas era da intimidade dos apóstolos. Então, nos filmes de Jesus, através das passagens, a gente percebe recorrentemente casos de pessoas que estavam dominadas por maus espíritos. Então, esse tema da obsessão, ele é muito real e acontece há muito, muito tempo. Então, a gente pega relatos não só dentro, né, da própria história de Jesus, mais diversas, sobre pessoas que estavam sob o domínio de maus espíritos. E Jesus e seus apóstolos tinham o poder de, com poucas palavras, muita presença, curar, né, afastar esses malfeitores das pessoas, fazer realmente esse trabalho de desobsessão. Né? Eles dominavam muito essa técnica, essa arte pelos seus corações, né, puros, que são chave, né, para esse tipo de tratamento. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino, não só os desencarnados sofredores, mas também os médios enfermos que lhe padeciam as influências. Então, tinham as pessoas que estavam sofrendo de obsessão e era feita uma doutrinação para esse espírito obsessor, esse espírito que ficava ali infernizando, sugando a energia da pessoa, a pessoa dava uma conexão, mas ainda assim ele estava lá, então era feito toda uma doutrinação para a libertação da pessoa. Tinham casos de médiums, ou seja, pessoas que tinham esse canal com o mundo espiritual mais aberto, que não sabem lidar, né, não sabiam lidar com esse canal e por isso acabavam sendo também obsediadas. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis menos equilibrados vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhe recebem a atuação, e não desconhece as exigências do trabalho na conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Então, como eu disse desde sempre, a gente sabe e é sabido que existem essas influências no mundo espiritual, nos seres, que trazem muita perturbação, tem muitos casos, né, que são vinculados a problemas mentais, que são processos de obsessores e que, infelizmente, por causa dos dogmas religiosos, né, muito se parou de falar sobre o assunto ou buscar a doutrinação, né, desses espíritos,
uma ajuda espiritual para casos como esse. Hoje são algumas frentes, né, algumas religiões que têm as casas abertas para receber esse tipo de pessoas, para oferecer esse tipo de tratamento para as pessoas, e no espiritismo isso é muito comum, porque o espiritismo, ele acredita e sabe, tem convicção da vida além da morte e principalmente da influência que os espíritos exercem nas nossas vidas e a importância, assim como era feita na época de Jesus pelos apóstolos, do cuidado e da doutrinação desses espíritos para libertar os dois, o espírito e a pessoa que está sendo obsediada. Em plena atualidade toda a vida, ressurge os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e o roteiro novo nas casas de amor que o espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. Então, a gente já tem aqui uma resposta positiva do Emmanuel falando que sim, as casas, né, que trabalham, que oferecem esse tipo de trabalho, elas libertam os dois. Elas podem mudar a rota, o caminho, a jornada, tanto da pessoa que está materializada, né, que o ser humano no mundo físico, quanto o espírito que, por estar fazendo o processo de obsessão, também está aprisionado em ideias, em sentimentos, ele também está em sofrimento, né? Os dois lados estão em sofrimento. É importante que a gente tenha essa noção. E é através desse sofrimento que normalmente há conexão. Então, o trabalho de desobsessão, da doutrinação, é exatamente tentar quebrar esse laço, trazer ambos à realidade, entender, né, que o amor liberta, o amor não prende, entre outros grandes ensinamentos. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico, né, que muita gente acha que é um trabalho, né, fora da realidade, aquela coisa meio psicodélica, mas não. Em nossos círculos de fé renovadora, né, ele é real e muito de extrema importância. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Então, é o poder dos ensinamentos de Jesus, o poder do amor de Jesus que liberta e transforma. Então, é muito importante essa lição, né, que ela fala sobre essa parte, a importância dos tratamentos de obsessão, a importância de nós, né, que temos esse olhar mais aberto e realista das situações, para que a gente também esteja sempre presente, de corpo presente, para entender quando casos como esses estão acontecendo, para que a gente possa sempre fornecer ajuda de braços abertos e seguir religiosamente com esse trabalho, que é de extrema importância para todos os mundos, o mundo material e o mundo invisível, que estão sempre tão conectados. Então, a gente tem sempre que nos trabalhar, né, buscando a conexão divina, a conexão com Jesus, para a gente evitar processos como esse, mas estarmos atentos também a ajudar e a auxiliar, nem que seja encaminhando, às vezes, a pessoa para uma casa espírita, para algum processo de um atendimento fraterno, para que seja identificada a necessidade. Então, a gente ter esse olhar mais cuidadoso para quando a pessoa está em sofrimento, para entender que nem sempre é só o que parece, né? Tem muita coisa acontecendo que a gente não vê e a gente precisa ter a responsabilidade de estarmos atentos, já que temos o conhecimento, e lembrar sempre que Jesus não nos desampara, né? Ele está sempre presente, e assim como a passagem do Evangelho diz que todos os espíritos eram curados, a gente tem que se apegar nessa frase, ter convicção, esperança e confiança de que todos serão curados, ok? É isso a minha contribuição de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.